Olá, bom dia! São 11 horas e 32 minutos e estamos ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Este é o programa Dinheiro na Semana, o seu ponto de partida semanal na economia. O tema do programa de hoje é o mercado imobiliário. Existem muitas oportunidades para a realização de bons negócios a partir de leilões de imóveis. Mas quais são os riscos para o comprador e os cuidados que ele deve ter? Além disso, a possibilidade de realizar permuta imobiliária vem conquistando interessados em mudar de endereço sem gastar muito. O que deve ser feito em casos como esse? Para responder essas perguntas e conversar conosco sobre o assunto, eu recebo o advogado Ricardo Negrão, sócio do NFA Advogados. Aproveite agora que o programa está começando para compartilhar o nosso link. E vá até o botão seguindo na nossa página no Facebook para habilitar a ferramenta de alerta e saber de todos os nossos vídeos ao vivo. Primeiro, vamos para o nosso telão ver quais são as informações que começam a movimentar a semana neste começo de abril. O giro de informações quentes do dia começa com o Ibovespa. Depois de 3 semanas em queda, o principal índice da B3 encerrou a semana passada com valorização de 1,17% aos 85.365 pontos. De janeiro a março, no fechamento do primeiro trimestre, a Bolsa acumula ganho de 11,7%. Agora há pouco, o indicador estava em baixa de 0,25% aos 85.334 pontos. Nosso próximo item é o câmbio. O dólar encerrou a semana passada em queda de 0,58% aos R$ 3,30, o que não evitou uma valorização na divisa de 1,77% em março. Apesar de março ter sido um mês muito ruim para o dólar, com a pressão da guerra comercial entre Estados Unidos e China, a moeda americana encerrou o primeiro trimestre com queda acumulada de 0,43%. Há 15 minutos atrás, a moeda estava em alta valorização de 0,12% aos R$ 3,30. E para fechar o giro de informações quentes deste final de manhã, vamos ver o que está em destaque no www.istoedinheiro.com.br. A manchete do site da Dinheiro: mercado imobiliário, que é o tema do nosso programa, crédito para financiamento de imóveis cai pela metade desde o pico em 2014. Mais à minha direita, aqui na ponta direita, Rosa Weber, que vai ser a fiel da balança no julgamento do Lula nesta semana. E mais próximo de mim, Marcos Gonçalves, presidente da Franklin Templeton, no primeiro bloco do programa Moeda Forte desta semana. E a principal reportagem da revista Dinheiro da semana é a Multilaser, a empresa de 3 mil produtos. Sob o comando dos empresários Renato Feder e Alexandre Ostrowiec, a Multilaser deixou de ser uma pequena companhia de cartuchos reciclados para se transformar numa gigante com faturamento superior a 2 bilhões de reais. Leia na reportagem completa que está nas bancas e no site da Dinheiro por que a Multilaser se tornou essa gigante e por que ela deve abrir seu capital ainda neste ano aqui na B3. Eu volto para o telão para mostrar o destaque da semana. O tema é o mercado imobiliário e daqui a pouco tem a análise do Luiz Arthur Nogueira no quadro Descomplicando a Economia e no final a agenda da semana. O Ricardo Negrão do NFA Advogados está conosco. Ricardo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Por que leilão tem sido um grande instrumento para a compra de imóveis neste momento? Olha, o mercado viveu um período em que teve muita inadimplência. E a inadimplência resultou num enorme crescimento da quantidade de imóveis nas mãos dos bancos, né, e das financeiras de um modo geral. E essas empresas, elas, por vários motivos, elas precisam vender esses bens. Talvez, inclusive, um dos principais é que elas não podem deixar esse ativo lá parado, né, na conta do banco. Então eles precisam fazer essas vendas. E com isso faz com que o preço, muitas vezes, seja bastante convidativo. Tá. Quais são os riscos para quem for pegar um imóvel em leilão? Olha, tem diversos tipos de leilão, é importante separar. Tá. No leilão judicial, que é aquele feito por intermédio de um processo na justiça, o risco, podemos dizer que é um risco menor. Por que isso? Porque a justiça, ao levar um bem a leilão, ela como que zera o passado daquele imóvel. É como se tivesse passado uma régua, uma borracha, Tá. nos problemas de crédito, problemas decorrentes dos antigos proprietários. Que pode ser, por exemplo, uma dívida condominial. Exatamente. Por exemplo, uma dívida... Será que eu vou fazer uma observação? O condomínio IPTU tem uma situação um pouquinho diferente. Tá. Agora, imagina que essa pessoa que perdeu aquele imóvel,
ou está perdendo aquele imóvel num processo judicial, tenha outras dívidas. O que garante ao adquirente é que esses outros credores terão dificuldade ou não conseguirão chegar àquele imóvel mais. Tá. Quer dizer, aquele imóvel saiu da propriedade daquela pessoa, foi para quem comprou e os riscos relativos a eventuais outras dívidas daquele anterior proprietário ficaram como que apagadas. Isso é a regra. Tá. A dívida de condomínio e de IPTU é um pouco diferente. Por quê? Porque são dívidas que acompanham o imóvel. Até para segurança jurídica desses dois sistemas, né? O imposto ele é predial, ou seja, ele envolve a propriedade imobiliária, e enquanto não quitado, ele fica maculando aquela propriedade. Então, os editais de leilão judicial normalmente destacam lá qual que é o valor do IPTU que aquele imóvel deve. Tá. Então, o adquirente toma o cuidado de fazer a oferta pelo imóvel, considerando que ele vai ter que pagar aquele valor. Existe uma decisão, uma ou outra decisão na justiça de que se não tem nenhuma descrição de valores de IPTU, até nisso o adquirente ficaria salvo, não precisaria pagar. Tá. Agora, o condomínio não tem jeito. O condomínio, de fato, segue a coisa, segue o imóvel. Uma dívida como se fosse, vamos pensar assim, uma dívida do apartamento, né? Uma dívida daquela unidade. Então, qualquer que seja o adquirente, mesmo em leilão judicial, vai ter que pagar aquela conta. Tá, isso fica descrito em algum lugar para ele saber qual que é esse valor dessa dívida para ele negociar? Deveria estar destacado no próprio edital do leilão. Tá. Se não estiver, aí o conselho dos advogados, né, que as pessoas interessadas em comprar leilões no imóveis em leilão, deveriam buscar um advogado, buscar pessoas que conheçam do assunto. Por quê? A gente faz uma pesquisa, essa pesquisa pode ser razoavelmente rápida, para se ter aí uma noção exata de quanto seria esse valor, se o condomínio tem lá alguma política de parcelamento, enfim, como é que você poderia acertar essa conta com o condomínio. Mas é importante fazer essa pesquisa mesmo se não constar nada no edital. Ricardo, e além do leilão judicial, tem outras modalidades de leilão que também tem que ficar atento? Tem que ficar atento. E aí as coisas mudam bastante. Teriam dois tipos de leilão aí que o mercado costuma praticar. Os bancos, normalmente eles fazem leilões de imóveis que eles já capturaram em execução de alienação fiduciária. Quando a pessoa vai lá financiar o imóvel para comprar, ela celebra um contrato de alienação fiduciária. Se ela não cumpre esse contrato, o banco retoma o imóvel. Normalmente esse processo demora lá um tempo, tem um certo desgaste, mas enfim, acaba muitas vezes acontecendo. E o leilão, o banco, uma vez de propriedade de muitos imóveis, eles contratam um leiloeiro para fazer um esforço de venda. Tá. Então isso na realidade, apesar de usar o formato do leilão, não deixa de ser uma pessoa jurídica, no caso o banco, vendendo para outra pessoa numa modalidade normal. Quer dizer, o que vai sair do leilão é um contrato de compra e venda. Tá. Né? Mas muitas vezes o adquirente tem mais segurança porque ele está comprando de instituições muito sólidas. Né? Os bancos têm lá toda uma estrutura de controle do Banco Central e tudo mais, que o risco de comprar dessas instituições é menor. Mas nem por isso eu acredito que a pessoa deve simplesmente ir lá e comprar. Deveria fazer uma busca, uma pesquisa da história do imóvel. Né? Leilão judicial significa que o imóvel está desocupado e o leilão, por exemplo, de um banco, ele possa estar ocupado? Tem essas diferenças também, Tem, a situação do imóvel para quem for comprar. Como acertar isso e como enxergar isso? É verdade. O leilão que é feito judicialmente, ou muitas vezes o próprio leilão da alienação fiduciária, que é essa terceira modalidade, né? Esse é de fato um leilão, porque está havendo ali uma expropriação da coisa, quer dizer, a pessoa que está perdendo o imóvel, ela não gostaria de perder, né? Mas está perdendo por força do leilão. Essas duas situações são diferentes desse terceiro, que é o próprio banco vendendo, como se fosse uma promoção de venda, né? Mas muito bem, quando a pessoa faz essa aquisição nesses dois tipos de leilão, ou da alienação fiduciária ou no judicial, muitas vezes ele pode herdar alguém lá dentro, ou o próprio comprador, o anterior comprador do imóvel, ou algum inquilino. Ele deveria buscar essa informação antes de comprar. Por quê? Porque uma vez que ele adquiriu o imóvel no leilão, ele vai ter que tomar medidas e, se precisar, judicialmente, para pôr aquela pessoa para fora. E não são medidas assim, apesar de serem rápidas, o judiciário tem buscado uma efetividade, não é? A gente tem visto aí situações como essa se resolverem em 2, 3 meses, ainda é exceção, infelizmente. Na maior parte das vezes pode demorar até um ano
E aí tem o custo também, que ele vai ter que arcar com um custo que é mais um custo talvez que não tivesse na conta dele quando foi participar do leilão. É importante fazer essa conta, porque ele vai ter, enquanto isso não acontece, é bom ele garantir o pagamento, pelo menos do condomínio do IPTU, ainda que ele possa ter algum direito de reclamar dessa pessoa que está lá ocupando. Mas normalmente a pessoa já não está numa situação financeira muito boa, né? Se chegou ao ponto de perder o imóvel, então assim, a chance dele recuperar esse dinheiro, na prática, não é grande, né? Quero fazer uma pausa na nossa conversa para conversar com o Luiz Arthur Nogueira, nosso comentarista de economia. Luiz, bom dia. Tudo bem, Márcio? Bom dia. Você? Tudo ótimo. Qual é o tema do Descomplicando de hoje? Desemprego. Que tem a ver um pouco com o mercado imobiliário, né? Verdade. Desemprego que está em alta no Brasil. Sem emprego, as pessoas não conseguem pagar os seus bens, o seu crédito e vão perdendo isso. Verdade. Inclusive a construção civil, infelizmente, demitiu muito. É né? isso aí. Que está dificultando essa retomada do emprego. Então vamos à sua análise. E no final uma pergunta para o Ricardo. Claro, com certeza. Tá bom? Vamos lá então, pessoal. Descomplicando a economia da semana. O desemprego. Na semana passada, o IBGE divulgou, referente ao trimestre encerrado no mês de fevereiro, uma taxa de 12,6%. Foi uma taxa maior do que a do trimestre anterior, o que acabou decepcionando muita gente, mas é uma taxa menor do que a do mesmo trimestre do ano passado, o que demonstra uma relativa melhora. Aos poucos a economia vai retomando. Bom, o que eu destaquei aqui? Em primeiro lugar, a informalidade está crescendo, porque é normal, depois de uma longa crise como a que nós tivemos aqui no Brasil, que o emprego volte primeiro pelo mercado informal, aquele emprego sem a segurança de uma carteira de trabalho assinada, né? Outro dado curioso mostrado pelo IBGE é que há mais trabalhadores por conta própria, aquela pessoa que eventualmente perdeu o emprego, recebeu uma rescisão na crise e resolveu ser empreendedora, apostou tudo no negócio próprio. Isso está crescendo no Brasil, é algo importante, é relevante. Agora, o fundamental é que as pessoas pesquisem antes o mercado, porque muita gente quebra a cara e os dados são cruéis. A maioria das empresas quebra no intervalo de até 2 anos. E, por fim, há menos empregos formais. Como eu destaquei, aquele emprego com carteira de trabalho, esse demora. Por quê? Porque o empresário só vai registrar o trabalhador quando ele tiver a convicção de que a retomada econômica é para valer, de que o crescimento econômico não vai ser apenas um voo de galinha. Pergunta que eu deixei aqui. Afinal de contas, quando a taxa de desemprego vai cair para valer no ritmo acelerado? Infelizmente isso vai demorar. Por quê? Porque isso só vai ocorrer quando os investimentos voltarem. E nas minhas previsões isso não vai ocorrer com força antes da eleição no mês de outubro. Por quê? Porque os empresários estão inseguros em relação ao futuro econômico. Afinal de contas, qual agenda econômica vai sair vencedora nas eleições de outubro? É uma agenda reformista, como essa do atual governo, que recoloca o Brasil no trilho do crescimento, ou teremos a volta de uma agenda populista? O que é uma agenda populista? Aquela que coloca o Estado grande, inchado, gastando sem ter dinheiro para isso. Aquele Estado que promete tudo e não entrega nada. Por quê? Porque não tem recursos suficientes para isso. Como o empresariado está muito cauteloso, muito inseguro em relação ao resultado das eleições, na dúvida, ele está adiando o investimento para 2019. Portanto, o desemprego só vai cair com força, primeiro, se o resultado das urnas for favorável, não vencer uma agenda populista. E, em segundo lugar, quando os investimentos voltarem com mais força, o que eu acredito que vai acontecer no ano que vem. Tá bom, pessoal? Eu volto semana que vem com mais um Descomplicando a Economia. E agora uma pergunta para o Ricardo. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem. Ricardo, a gente sempre ouve falar que aqui no Brasil o brasileiro é muito conservador quando o assunto é imóvel, né? Se ele puder ter a casa própria, ter o tijolo na mão dele, ele prefere, por exemplo, viver em contratos de aluguel. Isso tem lógica, é assim mesmo que funciona. Em outros países é muito diferente. O brasileiro, de fato, se possível, ele quer ter o seu imóvel próprio? Olha, com toda razão. A gente enxerga aí no nosso dia a dia que as pessoas gostam, gostam de buscar a propriedade, né? E me parece que faz sentido sim. Primeiro por uma situação de que o mercado financeiro no Brasil, talvez, né, e você pode dizer melhor que eu, mas ao longo da nossa história passou por mais turbulências do que o mercado imobiliário. A gente viu, claro, um crescimento muito grande do mercado aí na década passada, né, que se estendeu até 2013, 2014, e vivemos agora uma crise muito grande no setor. Mas me parece que, apesar de tudo, as pessoas enxergam na propriedade uma estabilidade que outros tipos de investimento talvez não deram para o brasileiro, né? Aquele brasileiro comum
que precisa fazer lá o seu esforço de comprar o imóvel, né? E tem também um dado importante, quer dizer, ele vai ter que, de toda maneira, gastar com moradia. Então, esse conceito de que eu vou ter que pagar o meu aluguel, se eu posso usar esse dinheiro para gastar em algo que lá no futuro ficará para mim ou para os meus filhos, me parece fazer muito sentido para as pessoas, né? Ao invés de um investimento que muitas vezes você não se força a fazer, não é? Então, eu acredito que sim, acho que o imóvel ainda é algo desejado pelo brasileiro e, na minha opinião, não sem razão. Ricardo, em leilão, como a gente estava comentando no primeiro bloco, você pode financiar esse imóvel também ou ele é obrigatório você desembolsar o dinheiro inteiro, completo? Não, pode sim financiar. Veja, o leilão judicial, infelizmente, ainda não conta com linhas específicas para esse tipo de negócio. Quer dizer, lá fica ainda circunscrito a pagamentos à vista ou financiamentos muito curtos na proposta que a pessoa pode fazer no momento do próprio leilão. Tá. Mas não há, vamos assim dizer, um sistema financeiro alimentando esse tipo de negócio. Já os leilões de alienação fiduciária feito pelos bancos e pelas financeiras e a própria venda de carteira imobiliária dessas instituições conta sim com financiamento. Então, se a pessoa tiver condição de se preparar, entender como é que vai funcionar aquele leilão, né, do que se trata efetivamente e buscar, é possível que ela consiga o crédito. Quem está nos assistindo agora deve estar perguntando, imóvel em leilão é mais barato que imóvel em mercado? Por quê? Normalmente é mais barato. Por quê? Porque ele envolve um prazo específico para a venda, né? Nós aqui, quando a gente trabalha com processos que vão levar ao leilão, a gente até fala em venda forçada, em venda urgente. Isso faz com que o preço tenha que ser atrativo para que as pessoas adquiram. Quer dizer, aquela velha máxima, né, de que eu posso esperar ou sentar esperando o preço melhorar, não acontece com o leilão. Então o leilão costuma ser sim um bom negócio. E a permuta imobiliária? Algo que está acontecendo bastante, essa permuta, troca, né, de imóveis ou de terreno entre pessoas. Como funciona isso e para quem serve essa modalidade? Muito bem. Olha, tem de fato crescido muito. Lá na prática do dia a dia do escritório, a gente tem visto muito contrato de permuta. A permuta entre pessoas físicas, aquela troca, ainda não é assim, talvez o principal negócio que aconteça, porque ela tem que ser uma coincidência muito, muito grande, né, para coincidir os interesses. Agora, do ponto de vista da produção do imóvel, das empresas construtoras e incorporadoras, a permuta é um negócio muito, muito bom, muito viável, na medida em que ela não gasta na largada com o custo do terreno, né? Ela promete para aquele proprietário entregar apartamentos, normalmente que serão construídos no próprio imóvel. Então, como se trouxesse esse proprietário para dentro do negócio. Virasse, né, um sócio. Virasse quase um sócio. Claro que ele não assume uma posição efetiva de sócio em relação a riscos com terceiros, mas ele passa a ter que esperar o prédio ficar pronto, então ele vai realmente correr alguns riscos a mais do que aquele que faz o negócio recebendo em dinheiro. Porém, para as empresas é uma maneira de conseguir devagarzinho voltar ao mercado, conseguir produzir novos empreendimentos e ofertar ao público, né? Tem vantagem e tem riscos também nessa modalidade? Sim, sem dúvida. Tanto para a empresa quanto para quem faz a permuta do ponto de vista do proprietário do terreno, tem riscos diferentes, né? A empresa, como sempre, ela vai fazer aquela investigação muito profunda no imóvel para depois ter segurança de poder, como a gente fala, né, poder fatiar aquele imóvel em vários pedacinhos e vender para muita gente. Então ele tem uma responsabilidade muito grande ao fazer esse negócio. Claro que ele vai investigar o imóvel. O proprietário, por sua vez, deve saber com quem ele está fazendo o negócio, né? Ainda que a gente viveu no Brasil aí problemas com empresas muito grandes, muito importantes, então talvez o mais importante para esse proprietário é ter um bom contrato. Né? Isso é o mais essencial. Não tanto só olhar quem está negociando com ele, mas se esse contrato lhe dá segurança, se estabelece prazos, se há uma consequência se a empresa não cumpre aquele prazo, quais as garantias que ele vai receber, porque em dado momento ele vai passar a propriedade do imóvel dele e vai ficar só como se fosse um adquirente de um apartamento esperando o prédio ficar pronto. Então ele precisa de uma garantia. Essas garantias têm diversas no mercado, né? Desde garantias financeiras, que hoje estão infelizmente muito caras e difíceis, mas outras garantias, ou imóveis já prontos que aquela empresa pode dar em garantia para aquela pessoa. Enfim, negócios que são detalhados lá na mesa de negociação. Mas essa garantia é muito importante para o proprietário. Você ficar atento a isso, né? Porque esse pode ser o risco dele ficar na mão
se algo não dá certo com essa empresa ao longo do caminho. Perfeito, é isso aí. E entre pessoas físicas, é possível você trocar, por exemplo, uma casa no interior por um apartamento em São Paulo? As pessoas costumam fazer esse tipo de troca e de negociação? Sim, muito. E às vezes até com uma complementação em dinheiro, né, que nós chamamos de torna, porque às vezes um dos dois imóveis tem um valor ou é considerado pelas próprias partes um pouco mais valioso, então se faz um acerto de uma diferença em dinheiro. E essa troca ela é, de fato, às vezes muito vantajosa. Por quê? As duas pessoas atingem o objetivo que estavam buscando e, por exemplo, uma das vantagens é que você não paga o imposto de renda por ganho de capital naquele momento, né? Então imagina que você tem um terreno no interior, eu tenho um apartamento em São Paulo. Quando nós trocamos, eu carrego o meu custo de aquisição do imposto para o seu terreno e você para o meu apartamento. E nós só vamos, de fato, pagar o imposto lá na frente se um dia vender aquele bem e receber em dinheiro, né? Eu acho que essa é uma das vantagens. Que é uma vantagem ótima, né? Porque o imposto sobre o imóvel é um imposto alto, né? Você quer tirar da sua frente sem dúvida nenhuma, né? E é um custo, né? Na hora ali. É isso mesmo, é isso mesmo. Cara, pra gente, estamos quase encerrando a nossa conversa aqui, queria que você falasse um pouco sobre o grande tema da semana, que é o julgamento final aí do presidente Lula, saber se ele pode ou não ser preso em segunda instância. O que você enxerga dessa decisão do STF? O que quem está em casa deve ficar atento nessa semana? Essa é uma grande pergunta e acho que é o grande suspense da semana, né? Mas eu tendo a acreditar que o STF vai manter a postura mais conservadora que ele tem tido. De fato, a gente pode dizer que não existe uma jurisprudência absolutamente consolidada em relação à prisão como regra, né, após o julgamento da segunda instância, mas existe uma tendência que chegou a ser formulada pelo pleno do tribunal, né, naquele julgamento de uma liminar, em que se definiu que isso é constitucional. Eu tenho a impressão que esse será o caminho que eles vão adotar. Que a coisa, né, quer dizer, qualquer uma das decisões vai gerar polêmica, né? Sem Tanto dúvida. se a decisão for pró ou contra o ex-presidente Lula, vai gerar polêmica, né? É verdade, eu acho que a polêmica vem, infelizmente ela não é muito boa para o mercado, né? É isso aí. Também para o mercado imobiliário, mas eu penso que as instituições devem buscar o caminho da segurança jurídica, né? E que seja esse aí o nosso destino. Vamos esperar quarta-feira saber qual vai ser a decisão final. Muito bem. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço muito a oportunidade. Eu vou me levantar agora que a gente já entendeu tudo um pouquinho como está o mercado imobiliário, vou me levantar para falar a agenda da semana e o que de mais importante vai mexer com o seu bolso, os seus investimentos e o seu negócio. Hoje, o Ministério de Indústria, Comércio Exterior e Serviços divulga a balança comercial de março. A expectativa é de um saldo positivo de 6,4 bilhões de dólares. Ou seja, o Brasil continua exportando mais do que importando produtos. Com isso, o saldo acumulado no primeiro trimestre deve se aproximar de 15 bilhões de dólares. Na terça-feira, o destaque é a pesquisa industrial mensal que será divulgada pelo IBGE. A indústria, que é muito importante para a recuperação do emprego, como mostrou o nosso comentarista Luiz Arthur Nogueira, deve registrar um avanço de 0,5% em fevereiro na comparação com janeiro. No acumulado de 12 meses, o crescimento deve ficar em 4,1%. Já na quarta-feira, vamos saber como está o desemprego na zona do euro. A inflação por lá está bem baixinha, rodando em 1,4% ao ano, e a taxa de desemprego deve apresentar uma leve queda de 8,6% para 8,5% em fevereiro. Esses dados continuam confirmando as projeções de economia mundial em crescimento sem pressão para os países em recuperação, como o Brasil. Eu passo para a próxima tela e o assunto principal é a produção e a venda de veículos no Brasil em março. Outro motor importante para o emprego, a Anfávia deve confirmar um bom primeiro trimestre para a indústria automobilística. Em fevereiro, o avanço foi de 6,2% na produção e de 15,7% nas vendas. E para fechar a semana, os Estados Unidos divulgam a taxa de desemprego por lá. Apesar dessa guerra comercial com a China, o país comandado por Donald Trump permanece com uma desocupação bastante baixa e controlada, ao redor de 4% ao ano. Chegamos ao fim deste Dinheiro na Semana de 2 de abril de 2018. Muito obrigado pela sua companhia. E fique ligado no nosso site todos os dias. Às 5h30 da tarde, Giovana Pagel e Priscila Arroio comandam o Dinheiro ao vivo com as principais informações e o resumo da economia ao longo do dia. Nos vemos na próxima segunda, no mesmo horário, às 11h30 da manhã. Boa semana, bons negócios. Tchau!